Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Sexta-feira e nós estamos aqui com você. Mais um Crosscast, viu? É uma alegria. A Primeira Igreja de Campo Grande tem uma alegria imensa de ter esse programa toda sexta-feira aqui, de 9h30, 10h30. Chegamos aí na sua casa com a teologia da cruz. Diferente da teologia da glória, que é uma teologia de prosperidade, sem qualquer vínculo com a Escritura Sagrada. Nesse sentido, nós vamos interpretar aqui a teologia da cruz. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. E hoje o nosso programa está muito especial, nós estamos com um tema assim muito bacana, o pessoal pediu para a gente vai hoje colocar no ar o tema A Missão de Deus e a Nossa Missão. Deus está em missão, pessoal? Deus está cumprindo uma grande missão ou ele está simplesmente existindo como Deus e dizendo lá na eternidade, basta cada dia o seu próprio mal? Deus realmente está com um propósito, dirigindo o mundo, conduzindo a história, ou alguns, como dizem alguns, de repente Deus desapareceu, sumiu, ele deu as caras na criação e depois abandonou o seu povo. Eu tenho convicções, como pastor, conservador, como um teólogo, intérprete da Escritura, de que Deus está em missão e a história do homem com Deus, de Deus com o homem, caminha para um propósito. É isso que nós vamos discutir aqui nessa noite. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus e vamos avançar apresentando nessa noite os nossos convidados especiais dessa sexta-feira do nosso segundo episódio do Crosscast. Vamos orar então? Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome e pedimos, seja o Senhor a nos abençoar aqui. Abençoe os meus convidados que estão conosco aqui hoje, vieram de longe, pastor Gilson vem de longe para estar conosco, vem abençoar a nossa igreja, ó Deus, nesse fim de semana, vem nos usar aqui. Abençoe o tema que vamos desenvolver e que cada ouvinte, que cada pessoa que se conectar ao nosso programa hoje seja muito, muito, muito abençoado pela mensagem da cruz, pelo poderoso evangelho capaz de salvar, capaz de perdoar os pecados, que é capaz de nos conduzir à vida eterna. Dirige-nos, Pai. Na bênção do Espírito Santo pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossos convidados de hoje são muito especiais, né? Como foi o nosso primeiro episódio, nós tivemos um pastor da igreja local e um pastor convidado. E hoje, pessoal, o segundo episódio, parece que nada mudou, mas mudaram os convidados. Então, na tela, a câmera vai mostrar agora, a produção vai abrir aí para você conhecer o nosso hiper, mega, ultra, super convidado, né? Pastor Alexandro Santos, que é membro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Aqui eu tenho o privilégio de trabalhar com ele. Ele é o coordenador do Ministério de Pequenos Grupos aqui de nossa igreja. Ele é teólogo, né? Pós-graduado em educação, um expert, né? Um sujeito capacitado não só na teologia, como também na educação. E nós vamos pedir que ele dê uma boa noite para vocês aqui e diga da alegria de participar do segundo episódio do nosso podcast aqui da PIB Campo Grande. Boa noite, uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui essa sexta-feira à noite, conversando, falando da glória de Deus, falando para a glória de Deus. Amém. E falando de um tema maravilhoso, né? Deus está em missão, com certeza Deus está em missão. Que legal. E vamos tratar esse assunto aí, vamos aprender principalmente desse Pastor assunto. Alexandre, esperei muito por esse dia, viu? Chegar o dia para a gente sentar aqui, bater esse papo, uma conversa informal. Não precisa ficar preocupado, a gente hoje não está com um roteiro amarrado, nós vamos falar com o nosso coração, com a nossa alma, usando a nossa experiência, né? Eu estou com 53 anos, já são 25 anos de ministério, a gente pode dizer para as pessoas o quanto a gente tem alegria, não é? De servir a Deus, especialmente nesse projeto Missão, né? Missão de Deus, minha missão, a gente domina. E, pastor, não é para superar o irmão, mas do seu lado tem um camarada top mesmo. Esse é. Pastor Gilson Breder, Primeira Batista de Campo Grande, seja bem-vindo aqui a Campo Grande, da PIB Campo Grande para a PIB Campo Grande, direto aí para o Crosscast. Pastor, alegria recebê-lo, né? Sei que pegou horas aí de avião, viajou tempos difíceis, teve chuvas nos aeroportos, né? Eu soube que você chegou na casa do seu convidado aí de madrugada, tarde, né? O hotel nem pôde receber. Mas foi muito bem recebido, o importante é isso. O hotel nem recebeu, nem pôde receber, dormiu lá na casa improvisada lá do colega. Pastor, mas que alegria recebê-lo aqui. Pastor Gilson, irmãos, tem
32 anos de ministério na PIB Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente. Experiência, assim, eu diria assim, uma experiência, eu diria avassaladora, impressionante. Ele tem uma experiência na área de pequenos grupos, quando ainda nós tínhamos a ideia de células e tantos outros modelos que já pairaram pelas denominações. Pastor Gilson ali perseverando com os grupos de comunhão, com a ideia de grupos familiares, hoje com o projeto PGM, e nós vamos bater um grande papo hoje. Pastor, o que você sente hoje estar aqui na segunda edição, no segundo episódio do Crosscast? Amém, amém. Primeiro, muito agradecido a Deus por essa oportunidade, e depois é muito bom estar com você e ver que Deus está usando a sua vida, né, em nível de atualidade. Quer dizer, quando o mundo está se tornando cada vez mais digital, chegando mais próximo das pessoas, você está aí cada vez mais próximo, trazendo conteúdo de qualidade, pronto para servir a comunidade. Glórias a Deus. Conteúdo de qualidade, é por isso que eu mandei transportar o pastor Gilson de avião para cá. Porque se alguém quiser qualidade, pastor, em pequeno grupo, hoje tem que aproveitar. Eu vou falar o seguinte, aproveita agora enquanto ele está aqui com a gente, né? Usa, convida para a sua igreja, porque realmente eu participei, pastor, ainda essa semana de um sermão seu de manhã no domingo, não foi? Sei. Que benção. Pastor, eu estava lá para ver. Eu vivi para ver aquilo, pastor. O Foi céu desceu na rapaz. terra, o céu desceu na terra, a terra subiu para o céu, eu vi o povo ficando em pé no meio do sermão, pastor, louvando a Deus. Pastor Alexandre, eu vivi para ver isso. Eu também. Né? No templo da primeira igreja batista de Campo Grande. O primeiro bloco de hoje será Deus está em missão. Nós vamos dividir o nosso debate de hoje no tema Deus está em missão, Deus nos confiou uma missão e depois vamos tentar pensar um pouquinho como eu estou cumprindo a missão. Pastor Alexandre, pergunta que não quer calar. Deus criou o mundo, abandonou o mundo, largou a história para lá. É guerra para todo lado, tiro para todo lado, violência no Rio de Janeiro. A pergunta é essa mesmo, pastor. Deus está em missão. Eu leio na Bíblia, chamou um tal de Abraão. Depois ele chamou um tal de Moisés. Não foi? Depois ele chamou um monte de profetas, uns eram maiores, outros menores. Né? Depois ele desceu com o próprio filho, pisou aqui, morreu na cruz. Pergunta que não quer calar. Deus está em missão ou ele está vivendo aí dizendo assim, basta cada dia o seu mal, cada um por si só, né, e Deus por todos? Como é que está isso na sua cabeça, na sua teologia? O pessoal de casa quer saber. Com certeza Deus está em missão e desde sempre. Desde sempre. Existem alguns aspectos que a gente precisa colocar. A gente tem aí uma série de ideias, ideologias, linhas de pensamento que vão dizer que Deus abandonou, simplesmente deixou. Isso vai justificar para muita gente essa suposta ausência de Deus vai justificar algo que a gente já sabe que é bíblico, que as coisas se tornariam difíceis e que as coisas não vão ser tão fáceis como a gente imagina que sejam. Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, somos temporais. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nós somos temporais. Segundo, somos... Tem gente que acha que não. Não, tem gente que acha que já é Deus, que já está aí imortalizado, vive como se nada fosse acabar, né? Mas o fato é que o senhor está certo. Nós somos temporais. Enquanto vivermos esse momento, nós sempre vamos nos guiar pelo tempo. Isso é bíblico. Apesar de sermos eternos em Cristo Jesus. Porém, o nosso raciocínio ele vai ser sempre mediado pelo tempo. E aí pensa-se o seguinte, mas por que está acontecendo isso agora? Não é possível. Essa questão do tempo, ela bate muito forte nisso. A segunda questão que a gente tem que entender é que a gente quer respostas materiais para tudo aquilo que a gente sofre, para tudo aquilo que a gente vive. A gente sempre vai buscar uma resposta material. A gente quer uma troca, uma barganha. Isso não poderia estar acontecendo. E aí a gente vai cair naquelas perguntas. Se Deus existisse, se Deus estivesse aqui, se Deus estivesse se importando com todos, por que haveria o coronavírus? Por que acontece tanto mal? Por que dessa guerra que a gente acaba assistindo, né, as várias guerras? E aí, por que Deus não atua da forma que pensamos e que achamos ser a mais eficiente, no tempo em que achamos que ele deveria atuar e da forma material, tangível que ele deveria atuar? A gente acha que Deus abandonou. A resposta que fica mais
prática para alguns, principalmente aqueles que não têm uma crença firmada na Bíblia, que Deus abandonou. É mais fácil justificar. Agora, assim. pastor, vamos analisar pela ótica do texto bíblico. O texto bíblico não afirma mesmo, e na minha opinião afirma, que Deus está em missão. O senhor acredita Com que certeza. quando Deus colocou Abraão, Gênesis 12, chamou do meio de uma tribo, de uma região, né, tribal, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele diz assim, em ti serão benditas todas as famílias. Olha o todas. Porque na grande comissão você tem todo poder, toda autoridade, todos os dias, não é isso? Mas tem lá todas as nações. Agora, o que me impressiona é Apocalipse. O nosso autor ali, João, na Ilha de Pátios, vai dizer que quando o trono está erguido, as pessoas que estão debaixo daquele trono vêm de onde? De todos os povos, todas as raças, todas as tribos, línguas e nações. Deus não está brincando. Não. Deus está em missão desde Gênesis. Não é isso? Desde Gênesis. Eu creio que o senhor estuda, Não. inclusive, perspectivas que eu sei. Eu imagino que o senhor tem aquela linha do tempo para a gente poder dar uma passada nela, para dizer assim, de Gênesis a Apocalipse, Deus está em missão, sim ou não? E começa um pouquinho antes do 12. Sim, mas muito antes. A gente vai ver Gênesis 2. Deus vai e coloca o homem no jardim com um propósito. Governar, dar nomes, é isso? Cuidar. Dominar, cuidar, a mulher ali ajudadora, auxiliadora. Exatamente. Tudo tem propósito. Na criação de Deus nada é solto. Nada é solto. Tudo tem propósito. E Deus transmite ao homem aquilo que já faz parte da essência da natureza dele. Deus tinha um propósito e colocou um homem com um propósito. Então, se Deus tem um propósito e cria o homem com um propósito, a gente já acerta aí a questão do propósito. Mesmo na queda, Deus vai dirigindo Gênesis o propósito. 3. Vou colocar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Exatamente. Né? Quando Abraão vai lá com o filho para o altar, meu Deus, aquilo ali é teologia pura. Ele coloca aquele cordeiro imolado ali no altar, ele vai sacrificar ali o filho. Não, tira esse filho, coloca o cordeiro. A ideia de expiação, substituição, ela está toda presente na história redentiva do Deus ali do altar de Abraão. Deus está em missão. Aquele detalhe, pastor, que quando Deus fala, né, que ferirás a cabeça da serpente e ela te ferirás o calcanhar. Esse trecho, ele resume exatamente a missão. Por quê? Ferirás a cabeça da serpente, a gente entende Jesus cumprindo exatamente tudo aquilo que Deus já havia projetado. Esse é um prenúncio da morte. Exatamente. Dos 3 dias de silêncio sepulcral, da Exatamente. tentativa de calar o reino de Deus, dizer que está morto. Essa Messias. parte é o ferirás, te ferirás o calcanhar. Melhor interpretação que eu Esse conheço. ferir o calcanhar aponta exatamente para esse sacrifício. E mais aonde o irmão percebe a missão, assim, em detalhes? Assim. E aí nós vamos para... A gente precisa entender também a narrativa. Muita gente, mas a narrativa bíblica, será que ela é linear? Sim, mas ela vem de uma tradição oral, ela vem passando ali. Então, até Gênesis 11, a gente tem uma narrativa né, oral, onde os pais passavam para os filhos e incutia na cabeça dos filhos aquela tradição. Sim, não é sim. a mesma narrativa escrita linear que nós temos na modernidade. E aí, de Gênesis 1 a Gênesis 11, a gente tem um resumo de tudo aquilo que foi observado na narrativa e que aponta para a queda do homem, para a queda da corrupção humana mesmo. Quando chega em Gênesis 12, a gente encontra Deus chamando Abraão. E aí fala para Abraão, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Amém. E aí Deus fala o seguinte para ele, olha, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção. Opa! Então nós temos aí o primeiro ponto. Nós não somos abençoados à toa. E aí a gente vai fazer a ponte lá com Gênesis 2. Propósito. Eu não sou abençoado simplesmente por ser abençoado. A bênção não chega em mim só por chegar. Não, eu sou abençoado para abençoar. Eu tenho que transbordar. Exatamente. Aí Deus vira e fala assim, olha, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E aí a gente vê uma relação de reciprocidade com aquele povo que está ali vinculado, está próximo, né? A questão proximal ali de Abraão. Deus está falando para ele, olha,
estou te abençoando aqui para você ser uma bênção e você vai se relacionar nessa terra. Eu vou abençoar quem te abençoar e vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. E aí a gente já começa a ver também um critério de justiça de Deus. E aí Deus abre esse espectro. E aí Deus vai e fala o seguinte, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí quando a gente vê isso, a gente vê Deus abrindo isso para todas as famílias e a gente também vai ver no decorrer dessa história que Israel passa verdadeiramente ser uma nação que saiu ali de Abraão e vai caminhando por aquela terra, se relacionando, mas marcando na vida dos outros povos o nível, o parâmetro aonde Deus gostaria que todos aqueles povos chegassem como família. E a gente vai assistir isso no Velho Testamento inteiro, que eu costumo dizer que é didático. O Antigo Testamento ele é didático. A gente precisa entender que o Antigo Testamento ele tem um papel didático na aprendizagem. A gente não pode abandonar, né? Alguns teólogos aí mais moderninhos falam, não, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança acabou. Agora, não, o Antigo Testamento... Não tem sentido nenhum interpretar o Novo Testamento ser o Antigo. Na verdade, eu acho que o código de interpretação do Novo é totalmente o Antigo Testamento, né? Com certeza. Quem lê Hebreus sem ler Levítico, meu irmão, vai viajar na maionese, vai. Todo respeito, vai pregar heresia, bobagem, porque a âncora da interpretação está em Levítico, no exercício ali do sumo sacerdote, do tabernáculo. Sim. Você vê todas as figuras. Quando Cristo entra lá, é para entrar na figura do sumo sacerdote. A beleza da história de Melquisedeque ali é a interpretação, santa interpretação do livro de Levítico. Eu só vou conseguir enxergar o papel real da missão se eu entender pedagogicamente tudo que foi mostrado no Antigo Testamento. Olha aí. A gente vai passar pelo Salmo 67, a gente passa pelo Salmo 2, pede-me as nações, te darei. E aí a gente fala assim, Deus vai dar as nações como herança. Tá, agora vamos pensar aqui, o que você faz com a herança? Quando você ganha uma herança, você tem que cuidar dessa herança. Com certeza. A gente não... Esse pensamento, eu vou esbanjar a herança, não. A gente cuida da herança. O jogador de futebol que fez isso está aí, ó. Eu falo que isso aí é ilustração para a gente estar atento. Tem gente que ganhou dinheiro na vida, trabalhou, tinha, né? E está hoje aí, tem gente vendendo poesia no sinal e tal, gente que teve bens. Profissão de estar no sinal vendendo não é desonra de ninguém, não, mas veja que o camarada teve recursos. Por que não investiu, não cuidou, não preparou alguma coisa para o futuro, né? A gente precisa entender que quando você faz aquela oração, né, que você pede as nações como herança, Deus está falando dos povos. Você está voltando lá em Gênesis 12. Vou te abençoar para que você abençoe. O que ele está pedindo é para você orar nas promessas dele. É para você, pastor Gilson, é para você voltar para o caminho dele. Volta a caminhar comigo. Exatamente. Eu estou em missão, a questão é se você vai estar comigo. É o famoso comigo ou semigo, meu irmão. Exatamente. É comigo ou semigo. Eu estou na missão. Volta a caminhar comigo. Pastor, bacana, primeira parte, daqui a pouco a gente volta. Eu vou seguir aqui com o nosso segundo convidado, que eu preciso que o pastor me dê as percepções, pastor. Olha, o senhor sentiu o peso, hein? Sim. Eu falo o seguinte, falar depois do camarada desse fica complicado. É difícil. Mas com a sua experiência, o senhor vai poder aplicar, ilustrar, né? Eu acredito, pastor, que o senhor já viu de tudo nessa vida. 32 anos de ministério, e o que o senhor não viu, Deus me livre, não quero ver. Em Campo Grande, mas tinha outros 10 anos em São Paulo. Em São Paulo, o senhor teve... Era São Bernardo, né? São Bernardo do Campo, 10 anos. Grande ministério. Eu vi no sermão que o senhor falou até de um pastor que trabalhava lá e tal. Eu falei, é ele mesmo. Eu falei, é o mesmo pastor aí. Estamos fazendo aqui uma visitação ao passado. Pastor, a missão de Deus é a nossa missão. Pergunta que não quer calar. Deus está em missão? E aí, sua interpretação dessa afirmação tão simples, mas que causa tanta confusão. Deus está em missão? Está em missão. E para mim, eu gosto de olhar o lado afetivo da relação do Criador com a sua criação, com a coroa da criação. O fato de ter partido de Deus, o convite para o diálogo com Adão e com Eva no jardim, já mostra intencionalidade, porque Deus não perde tempo. Deus sempre tem propósito. Então, quando nós conhecendo a história da queda e as dificuldades que advieram dessa queda,
desse terremoto. A queda para nós, né, pastor? Para nós, para mim, para você, teólogos que são sérios e entendem, ela causou um dano, um estrago irreparável. Se Jesus não vem como segundo Adão, Romanos 5, para consertar, nós estávamos debaixo de grande maldição. A Bíblia diz que ele se fez maldição por nós. Então, concordo com o irmão. Quando vamos falar queda aqui, na minha cabeça é uma bomba. Quando alguém pergunta guerra, morte, violência, eu chamo de queda. É o homem decadente, é o homem depravado, é o homem do pecado. Enquanto ele for esse Adão, essa reverberação do inferno, eu chamo de reverberação do inferno, está nele. Mas quando ele recebe o sangue de Jesus, lembra de Nicodemos? Ele nasce de novo, é outro homem. Isso. É outro homem. Concordo com o irmão. Então Deus está em missão quando ele chama o homem de novo para o diálogo e aí Deus começa a recontar a história do homem, é isso? Exatamente, porque tendo em vista que no escopo geral da criação, nós vemos o propósito de Deus de honrar a si mesmo através da criação do homem, que viveria para louvá-lo, para adorá-lo, para ele. E Efésios capítulo 1 mostra muito bem isso, que essas coisas aconteceram antes da criação, e até o propósito para o qual o homem foi criado, para o louvor da glória de Deus, e fazer convergir em Cristo todas as coisas, me ajuda a entender Deus em missão desde o princípio. Entendeu? Qual é a relação disso? A relação é que a salvação, conquanto seja fundamental, importante, somos comissionados, trazidos para a missão de Deus, não é? Por causa disso, mas no princípio, Deus não criou o homem para a queda, obviamente. Então ele viveria para sempre para a glória de Deus. Mas quando começa a queda, o propósito de Deus, já mencionado pelo pastor, que é sobre o envio do Senhor Jesus, tem tudo a ver. Por quê? Deus vendo a sua criação, perdendo a bênção do diálogo, da comunhão perfeita com ele, agora entra e diz, olha, temos que partir para o plano B, que é o plano da salvação. O plano da salvação sempre foi um plano bíblico, porém, o plano B, porque o primeiro era não ter queda. Depois da queda ele vai ter que consertar a história do homem. É isso aí. Deus não tem imperfeição nele, mas que Deus vai colocar o homem num novo caminho e cria um caminho de redenção para o homem. Sem dúvida. Porque senão pecado não é pecado, né? Exatamente. Aquela ideia que alguns vão colocar, né? Que, por exemplo, se está um pecado horroroso e horrendo aí na humanidade acontecendo ali, um camarada que diz que Deus está controlando, entenda tudo e está comandando tudo, vai dizer, isso aí também é vontade de Deus. Então, esse estupro aí, por exemplo, não vou nem intervir, porque isso aí está no plano de Deus, é vontade de Deus. Alto lá. Esse é o espelho da queda. Alto lá. Esse é o retrato do homem depravado. Alto lá. Isso é pecado. Pecado é pecado, né? Deus é Deus, a santidade é santidade. Veja que quando Deus, a gente diz assim, tudo é pela glória de Deus, quando Deus exalta a sua santidade, entenda, um homem que adentra ao inferno condenado, entenda, ele exalta a glória de Deus, por quê? Porque Deus permite que ele caminhe para lá por causa da santidade dele. Ele dá uma porta para ele voltar para Deus sem o preço do pecado. Exato. Não fechou a conta com Jesus, irmão, o salário do pecado é a morte. Por isso que quando ele entra na porta do inferno lá, eu digo assim, aquilo exalta a santidade de Deus. O senhor está dizendo que o céu está celebrando? Não, eu estou dizendo que Deus está afirmando a glória dele, a santidade dele. E é difícil, já diz Paulo, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? A Bíblia diz, porque dele, por ele, para ele são o quê? Pessoal, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não é um Deus meia boca, não. Deus é um Deus que altamente criou tudo, um Deus santo, puro e perfeito, que quando o homem é tocado pelo pecado, ele vai ter que se afastar desse homem, porque Deus não pode ver o mal e nem habita nele. Mas quando ele coloca o mediador, Jesus, no pacote da relação, esse homem volta absolutamente para Deus. Isso é maravilhoso. Pastor, Deus está em missão. Quero muito agradecer. Olha, vocês foram as pessoas que Deus escolheu hoje para estar aqui. Eu tenho certeza que hoje, sexta-feira, milhares de pessoas serão abençoadas pela vida de vocês, porque vocês têm uma convicção, e é a que eu tinha quando comecei o programa. Deus está em missão. Só o primeiro bloco. Eu já estou arrepiado com o mover de Deus aqui. Isso aqui não é um programa de TV, não é um programa de canal, não é um cast. Isso aqui a gente está vivendo a vida do Evangelho, respirando o Evangelho e tentando fazer que o Evangelho chegue lá na casa da pessoa. Amém. Teologia da cruz. Amém. Primeiro bloco vencido, né? Agradeço a Deus a vida de vocês e vamos então ter um momento aí do intervalo. A gente volta depois do intervalo. Vamos beber um pouquinho de água, hidratar a garganta, porque a segunda pergunta é mais difícil ainda. Intervalo, produção, vamos lá.
O Crosscast volta já. Fique ligado. Eu amo o PGM. Porque lá tem vida na vida. No PGM tem discipulado. No meu PGM há amor. Em nosso PGM tem oração. Tem intercessão no meu PGM. Aqui no PGM nós vivemos em comunhão, levando as cargas uns dos outros. No PGM a gente caminha a segunda milha. Chorando com os que choram. Mas se alegrando com os que se alegram. No PGM a gente forma liderança. O meu PGM evangeliza pessoas que ainda não conhecem Jesus. No PGM é um lugar para desenvolver relacionamentos. No PGM tem plantação de igreja. No PGM tem compaixão e graça. PGM em Libras. Lugar de cuidado, zelo e inclusão. PGM é tudo de bom. PGM, lugar de encontros e reencontros. É lugar de vida e dedicação. Um lugar onde posso me derramar em adoração. No PGM, eu sirvo ao meu irmão. É onde eu sou servido também. Nosso PGM tem muito louvor e adoração. Vambora! PGM é lugar de paz e alegria. Tem bondade e benignidade também. No PGM, a gente aprende fidelidade. Com princípios bíblicos para proclamar a glória de Deus. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Pessoal, já bebi minha água, respirei. Impacto, hein? Eu fui impactado. Impactado, pastores. Eu acredito que em casa o pessoal vai comentar agora. Dá uma olhada aí no chat, aí. Vamos no chat aí, dá uma olhada, vamos ver. Pode ter certeza, o pessoal está comentando agora, que realmente foi para abafar mesmo o primeiro bloco. Quem tinha dúvidas, respondeu. Quem tinha perguntas, achou as respostas. De volta, vamos para o segundo bloco, a pergunta que não quer calar. Pastor Alexandre, respira, né? Ora. Meu Deus. Deus nos confiou uma missão, pastor? Deus nos confiou, porque é aquela questão, né? Um camarada caído, arruinado, como é que Deus confia nesse sujeito? Ele confiou a primeira criação, o cara caiu. Aí diz assim, vai confiar de novo? Mas acho que ele confiou primeiro no filho, colocou a autoridade toda no filho. E aí o filho deu um mandato. Mas eu não vou responder a pergunta, né? Eu vou fazer a pergunta. Pergunta que não quer calar, pessoal, né? Crosscast aqui pegando fogo, sexta-feira. Pastor Alexandre, Deus nos confiou uma missão, nós temos um mandato, sim ou não? E detalha para nós aí esse mandato, vamos lá. Com certeza que sim. Desde o princípio, pegamos aí Gênesis 12, a gente vai ver Deus envolvendo Abraão, quando fala assim, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus, ele vai dividindo com Abraão, mesmo que não havia necessidade. Deus não precisaria de Abraão. Deus não precisa de nós. Deus se basta, né? Deus se basta. No entanto, Deus providencia um filho para Abraão. Deus chama Abraão para perto dele. Deus convive com Abraão. Deus chama Abraão de amigo. Porque, na verdade, Deus está sempre à procura de homens que pensem como ele pensa. Que sintam a necessidade do coração dele. E que se envolvam com a necessidade do coração dele. Sim. A gente vai ver isso com Enoque. A gente pode citar vários nomes aqui. Os descendentes de Abraão, Isaac. A gente vai ver Jacó. A gente vai ver José. Deus usando José para abençoar. Quando ele interpreta o sonho de Faraó. E ali, próximo, né, de uma fome
né, que está para chegar ali, ele é uma providência. E a gente vai ver Deus sempre trazendo o homem e fazendo com que o homem coopere com essa missão, desde que o homem se sinta à vontade, queira participar de forma sincera. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus muito ético, nosso Deus é um Deus justo, ético, e, obviamente, ele não vai obrigar ninguém, ele não vai fazer esse tipo de... né? Deus não precisa disso. Deus vai caminhando com homens e usando esses homens para que essa missão seja executada, esse mandato. Deus não dá um mandamento, porque um mandamento seria apenas vinculado à obediência. Sim. Deus ele usa o mandato, porque o mandato envolve responsabilidade. Agora, pastor, esse mandato fica claro que ele é nosso também. Com Tem uma certeza. conversa aí por aí. Não, isso foi só naquela montanha. Só para aquele pessoal. Falei, puxa, então tem um milhão de pessoas que entendeu errado. Porque isso foi andando pelo mundo inteiro. E vou falar o seguinte, o dia que me atingiu em cheio. Então me parece que esse mandato veio tão cheio de poder que eu fui atingido. Não pode ser um erro. Na verdade, ele é um acerto. E vou falar uma coisa. Todo mundo que se converte ao Evangelho, segue os propósitos de Deus na Bíblia Sagrada para a sua vida, é muito abençoado. Vive uma vida muito diferente. Então, pastor, naquela montanha, Deus deu para a igreja dele, para todo cristão, hoje, século XXI, hoje, para todo cristão, um mandato. Vamos lá, destrincha para mim. Deu? Sim, com certeza. Como é que ele certeza. deu? Em que consiste esse mandato? O mandato consiste de levar o anúncio dessa glória de Deus para outros, a bênção, aquela bênção que Deus... Para levar tem que ir. Então, exatamente. Veja, portanto, ide, fazer discípulos. Então, há duas visões, ir e o quê? E fazer discípulos. E aí, como é que fica isso? Aí ele começa, quando ele faz discípulos, ele começa a envolver. Vamos colocar aqui de forma prática. Quando eu faço um discípulo, eu envolvo pessoas nessa missão. Envolver e conviver. Exatamente. Relacionamento Eu absoluto. trago essas pessoas para dentro da missão. Eu digo para elas, olha, um dia eu aceitei a missão e, por eu ter aceitado a missão e ver o quanto isso me abençoou, eu quero te abençoar. É um investimento de vida é um na missionário por força de gratidão. Exatamente. O negócio foi tão poderoso, tão forte, a bênção é tão grande, o cara achou uma pérola tão grande, não dá para esconder não, ele quer mostrar, ele precisa compartilhar. Ele vai ser impactado por esse Deus que o achou, que o encontrou, e essa mensagem é a mensagem que ele leva, só que ele leva com vida, ele leva com prática. Ele não leva essa mensagem com teoria. Ele não vai, teoricamente, falar, olha, existe aí uma linha de pensamento, um Deus que diz que faz, né? É uma possibilidade. Não. É muito diferente de todas as religiões. Ele vai levar vida mesmo. Olha, eu tive a vida transformada. Deus transformou a minha vida e eu quero te abençoar com essa transformação também. Então, isso muda tudo. Isso mostra uma missão, mostra um mandato, aonde ele acontece, como ele acontece, mas mostra principalmente que não é só uma ideologia, vamos dizer assim, uma reprodução ideológica, Quem não. tem um mandato está com uma grande responsabilidade. Eu vou voltar aqui para a sociedade, para talvez o meu ouvinte não seja tão teólogo quanto nós aqui. Pensa assim, eu vou na urna aí no dia da eleição, aperto lá, tá, votei lá. Aí meu candidato ganhou. Ele está representando quem lá? Eu escolhi. Eu e mais um grupo de pessoas, nós acreditamos nele o suficiente, é isso mesmo? E quando ele chega lá no dia tal, assina lá um documento, ele tem o quê? Um mandato. Aí ele fez um negócio que eu não gostei, mas ele me representa. Ele fez um negócio bom, aí eu bato palma, não gosto, mas ele me representa. E por 4 anos ele vai ter esse bendito mandato, goste ou não, porque eu transferi, por minha expressão democrática no Brasil, o mandato para ele. O que Jesus fez? Aqui era a pergunta que não quer calar. O que Jesus fez foi a mesma coisa com o discípulo. Ele transferiu um mandato, ele deu uma incumbência que ele não vai executar sozinho, que ele vai executar junto, porque aí veja que esse mandato é diferente. Ele disse que estará conosco todos os dias, não é isso? A autoridade é dele, a presença dele, garante o mandato. Mas ele disse que ele pediu, vai e faça. Não é isso? Então, pastor,
esse mandato é um recado de Jesus dizendo assim, eu confio em você, essa missão, é isso mesmo? O que você acha? Com toda certeza. A gente vai observar, inclusive, antes mesmo do advento do Espírito Santo, que é quem veio nos capacitar, quando Jesus envia os 12, de 2 em 2. Vamos pegar isso aí. Sim. E ele diz que estava ensinando, né? Ele fala que estava, a Bíblia ali fala que ele estava ensinando, né? Deixa eu pegar aqui, vamos pegar, eu acredito que em Marcos. Jesus estava ensinando. E quando ele acaba de ensinar, ele envia. Lucas 9. Eu gosto muito desse texto de Lucas 9. Ele está com os discípulos, Lucas 9, de 1 a 6. Ele está com os discípulos, bacana isso. E ele começa a se relacionar com eles. Exatamente. E ele envia. Ele envia. Logo, no capítulo 9, depois dos versículos 8 ao 12, quando eles voltam contaminados pelo evangelho, e tem uma multidão atrás deles. Exatamente. Tem uma multidão eles voltam contando atrás deles ali. Tudo o que tinha acontecido. E eu imagino o espanto deles. Eu fui lá, levei um negócio tão pequenininho, uma mensagem, aí chega para Jesus, ó, esse povo todo tá aqui com a gente. Sentou e tem um detalhe, estão sem comida. Eles trouxeram a solução e levaram para Jesus um problemão, porque era uma multidão que não tinha o que comer. Mas a prova de que o evangelho dá certo, que o evangelho tem poder. Sim. Lucas 9. Você vai ver de Lucas 9, de 1 até o 12, ali toda a essência da missão. E depois ele tira 70, do versículo 12, ele tira de novo 70, está em Lucas 9, e envia mais 70. Exatamente. Você imagina quando esses 70 voltaram? Mais multidão. Só que a prova de que era o mandato. Só que é o seguinte, pastor, ele quando envia ali, o Espírito Santo, digamos assim, não estava atuando diretamente neles, porque a gente ainda não está em Atos 2. Não. Mas eles foram com autoridade. Tanto prova que eles ali voltam... é somente debaixo da autoridade Exatamente. de Jesus. O que Depois que acontece? Você tem o batismo com o Espírito, você vai no poder do Espírito. Exatamente. Aí negócio, por isso que Jesus fala a questão das obras maiores. Porque há uma presença muito... João 14, 12. Exatamente. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores as fará. Porque eu vou para o Pai. Só que é o seguinte, o que mais me impressionou nessa passagem de Lucas 9, Marcos 6... é que os evangelhos sinóticos. Eu citei o 9 porque o 9 ele faz uma... bem compacto. Eu gosto de Marcos porque ele fala de uma forma... Ele envia de 2 em 2, dá as instruções e Jesus... ele tem um lapso ali de tempo em que ele fica aguardando. E aí... pula, fala de Herodes, que mata João Batista. Quando eles retornam, diz que eles voltam agitados, alegres, querendo contar para o Senhor o que eles tinham feito. Eles tinham expulsado demônios, que eles tinham curado. Sinal para todo lado. O cara chega no culto e então, se a gente quiser entender mandato, pastor, basta pegar essa passagem, Lucas 9 e Marcos. Você vai entender o seguinte, Mateus, que você vai com autoridade, você vai debaixo de uma autoridade. É de Jesus. Exatamente. E hoje, nós estamos debaixo de uma autoridade? Sim, nós estamos pelo poder do Espírito Santo. Amém. Exatamente. Pastor, conclusão brilhante, muito obrigado aí por essa aula, né? Camarada resumiu aí o quê? Uns 5 anos de teologia para nós aqui. A gente estuda em 5 anos. A gente aqui em 5 minutos faz assim uma viagem por toda a missiologia bíblica. Obrigado, pastor. Resposta sua? Estamos. Pastor Gilson, tinha que ser virado isso aqui, né, pastor? Falar depois do homem. Mas vamos lá. Pergunta que não quer calar. Né? Deus nos confiou uma missão. Deus nos confiou uma missão. Nós temos um mandato. E aí, pastor? Temos um mandato, sim. E a propósito, eu estava pensando enquanto vocês diziam que um grande engano das pessoas é atribuírem a apenas aqueles que são, entre aspas, os chamados, pastores, missionários, seminaristas, né, a execução da missão. E recentemente, depois de pregar, um irmão me chamou e falou: pastor, respeitosamente, eu queria dizer que o senhor foi muito bem no seu sermão, mas isso, na verdade, não é para mim, é para os chamados. Então, foi interessante que ele representou uma multidão de vozes, de pessoas que não falam, mas até julgam que nós somos os especialistas para a missão e que esse comando de Deus para nós foi passado exclusivamente a nós. E aí eu tive a oportunidade de falar assim, vamos dar uma olhadinha então na história. Pega aí o que Jesus começou a fazer através do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos no livro de Atos. E é tão lindo ver que já no capítulo 8 a missão passa para o povo todo.
no discipulado, que é aqueles discípulos diretos haviam recebido, agora só eles ficaram em Jerusalém, que na dispersão todos os demais saíram por todas as regiões, e o evangelho chegou a muitos lugares sem o concurso, sem a atuação dos apóstolos, dos discípulos diretos do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, por quê? Percepção que porque é o poder do Espírito Santo que incapacitou inicialmente aquelas 3.000 crianças na fé que se converteram logo após o sermão de Pedro, cheio do Espírito Santo, e que eles entenderam que não só foram salvos e que a promessa de Joel se cumprira neles, mas que agora eles têm um mandato, que agora eles têm a autoridade, são chamados para serem mártires até em nome do Senhor. Ou seja, é a missão de Deus agora no mandato de todos os crentes e não só dos especialistas. Concordo com o Oswald Smith, Paixão pelas Almas. Todos somos chamados, ponto. Todos somos chamados. Uns para o outro lado do mundo, uns para o outro lado da rua. Isso. Tem alguém na frente da sua casa esperando por você. Pastor, todos nós temos chamado. Se você vem acreditando nessa conversa aí de que esse é um chamado para discípulos, para isso, para aquilo, eu vou mais, né? Me lembro da missionária, não é? Grande evangelista, me fugiu agora o nome, eu vou lembrar até o final do programa, e ela disseram para ela, você pode contar a história do seu chamado? Ela, nunca fui chamada. Eu li uma ordem, eu obedeci. Eu só obedeci. Eu li uma ordem, eu obedeci. Eu tenho absoluta consciência, pastor, que quem não está cumprindo a missão está em desobediência. Na mesma rebeldia de Adão e Eva, ouvindo vozes serpentinas, enganado pelo inimigo. Fica meu alerta para você, viu? Acorda aí, você que está em casa. Por quê? Porque o inimigo tem cegado olhos, ouvidos e desvirtuado pessoas. Deus tem um propósito e cada ser humano existe com o propósito de Deus, criado com o propósito de Deus. Alguns vão discernir espíritos, não é isso? Alguns vão ter discernimento, alguns vão ter línguas, outros vão ter profecia, não é isso? Há muitos dons na igreja, liderança, governo, misericórdia, fé, oração. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4, apóstolos, pastores, mestres. A igreja precisa ser um bom do evangelho. Mas o indivíduo pensa que ele não foi chamado. A enfermeira que acha que não sabe fazer nada. Faça bolo, minha irmã. Faça bolo, minha irmã. Que um bolo adoça a boca, obviamente, né? E vai levar o evangelho. A gente fala, não tem melhor maneira de expressar o amor do que o quê? Amando, pastor. Amém. Amando. Olha, dominamos a resposta. Pessoal, resposta então definitiva. Estamos debaixo de uma grande comissão. Amém? E é privilégio, é honra. Isso não tem preço. Não dá para passar para alguém, pastor? No campo das funções, no campo do fazer humano, não há nada mais nobre do que aquilo que Deus confiou. O senhor hoje abriria mão do seu chamado, trocaria seu chamado por alguma coisa? Não tem jeito, absolutamente. Não é profissão. Quando você tem um bem mais precioso, não joga fora mesmo, né? Eu lembro do Spurgeon dizendo lá, se você é chamado para ser pastor, não se rebaixa a nenhum outro cargo, no sentido do pastorado. É uma missão. O cristianismo é uma bênção. Alguém pergunta, você é religioso? Eu sou batista. Por que você está assim? A denominação vai bem, ora vai mal e cresce, mas eu amo a denominação. Agora, por que te faz ser alegre? Eu não sigo religião, eu sigo uma pessoa, eu sigo Jesus. Claro. Eu estou seguindo uma pessoa. Claro. Eu estou seguindo o Filho de Deus ressurreto. Eu sou cristão, cara. Aleluia. Sou cristão, vou para aqui, vou para qualquer lugar do mundo. Eu sou cristão, bato no peito com alegria. E o cara fala, eu sou dessa denominação, parabéns. Eu sou daquela, parabéns. Isso é igual no Detran. Eu falo, placa e carro, para mim, meu irmão, meu carro liga, pega, tá muito bom. Eu tô focado no deslocamento, na missão, tudo que a gente faz é intencional. Vamos lá? Sabe o que você falou aí? Foi muito importante e me remeteu, ainda dando continuidade aos discípulos que vêm, trazem os resultados, trazem os famintos, e você vê que ali há uma coisa muito interessante. Pessoas vindo até Jesus, e Jesus fala com elas. Quando Jesus, lá em João 6, faz um sermão difícil de ser digerido, e a multidão começa a cair fora, e ele fala para os discípulos, aproveitou, olha, vocês não querem aproveitar a oportunidade de cair fora também? É o famoso assim, quer vazar também? É a hora. Dá o vazão aí agora. É muito interessante o que Pedro fala, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe o que me chama a atenção?
Ele não disse para onde iremos nós, mas para quem iremos nós. Nós não estamos buscando lugares, nós estamos seguindo Jesus. Ele é o centro da vida. Nem tinha me atentado, o Espírito te revelou isso, viu? Eu nem tinha me atentado, o Espírito te revelou isso. Glória, que coisa. Ouvinte, se você não pescou, acorda, ouvinte. Toma uma aguinha, levanta um pouquinho da cadeira, dá uma... Porque olha, o que nós ouvimos aqui modifica corações, modifica intenções e relações com Deus e com a igreja. Gente, que segundo bloco. Quem perdeu, perdeu. Volta depois no canal, assiste, porque, né? Segundo bloco, terminando, pergunta à produção, tem mais? Bom, vencemos aí 2 blocos. Caminhada longa até aqui, não é? São quantos? 3. A missão de Deus e a nossa missão. Agora a gente vai para o último bloco. Vamos lá? O último bloco será como estou cumprindo a missão. Só que antes disso, a gente precisa chamar intervalo. Intervalo, produção, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, eu quero fazer um convite para você, que você conheça a Unipalavra. Sim, a Universidade da Palavra. A Universidade da Palavra é o Ministério de Ensino da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Através dela você pode ter acesso a conteúdo bíblico e teológico fiel às Escrituras e de fácil compreensão, adequado para a aplicação nos dias de hoje. Sim, através da Unipalavra você pode ter acesso ao curso de formação de líderes multiplicadores. E assim você terá o preparo necessário para conduzir um pequeno grupo multiplicador. Além desse, você pode ter acesso a muitos outros cursos, tanto presenciais, que acontecem em nossa igreja, e também cursos que você pode fazer totalmente online. Eu quero deixar para você esse convite. Conheça a Universidade da Palavra. Estamos de volta com o Crosscast. A apresentação, Pastor Carlos Elias. Pessoal, se não voltou, volta. Em nome de Jesus, volta. Fica dormindo não, tá? Não deixa cair o sinal não. E peço uma coisa para você, compartilha para alguém o canal aí, compartilha o link. Seja um missionário, compartilha o link, envia para alguém que está querendo ouvir uma palavra sobre a missão de Deus e a nossa missão. Último bloco, acabou. Que pena. Né? Daqui a pouquinho, né? Sexta-feira, todo mundo dormindo, porque o Crosscast acabou e ficou na saudade. Segundo episódio, indo aí, né, para a história. Última pergunta, pastor Alexandre Santos. Como estou cumprindo a missão? Se eu estou cumprindo e tem, como eu estou cumprindo? Relapso? Não estou cumprindo? E se estou cumprindo, o que eu estou fazendo? Estou reinventando a roda? Estou criando um novo sistema religioso? Como eu estou cumprindo a missão? Vamos lá, pastor, responde a pergunta do nosso ouvinte. Deveríamos estar cumprindo e com base bíblica, né? Marcos 16, se a gente chegar aqui, ó, e disse-lhes, verso 15, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então Jesus ele dá aqui a fórmula, que acompanha Mateus capítulo 28. Eu gosto muito dessa parte aqui porque fala na prática, né? Claro que você não vai pegar em serpente, por favor, né? Não vai fazer isso. Com Paulo aconteceu. Com Paulo aconteceu. Tá na ilha, né? Foi depois do naufrágio. Sim, exatamente. O cidadão lá da ilha ficou apavorado. Que mal você vai fez? Morrer. Que mal você fez para Deus? Antes, né? Que mal você fez para Deus, cara? Você, olha, o navio naufragou, você consegue sobreviver no mar e a morte vem te buscar nas areias, né? Negócio sério ali. Mas não tem nada a ver com o assunto, mas eu comentei que você falou, não pega não. Falei, a gente pode não pegar, mas às vezes ela te pega. Não, porque, cuidado. Pelo seguinte, pastor, tudo tem que ter um propósito. Exatamente. Lá no primeiro bloco nós falamos de propósito. E às vezes nós queremos experimentar a prática
do que está escrito, mas sem propósito. O propósito aqui é pregar o evangelho. Isso aí, pronto. Então, se você está em missão, você está pregando o evangelho, fique tranquilo que essa serpente aqui, na verdade, ela simplesmente quer dizer o seguinte: olha, os males desse mundo não vão te atingir se você estiver em missão. Melhor hermenêutica do texto. Ponto. Essa hermenêutica é batista mesmo. Então, assim, quando você está em missão, todos os dias você está de cara com uma serpente. Todo dia. E é ela que não vai te fazer mal. Porque, como nós falamos lá de Gênesis também, ela já feriu o calcanhar certo, mas nós também já esmagamos a cabeça Alguém dela. já se fez maldição por nós. Exatamente. Alguém já absorveu esse veneno, não é? Exatamente. No nosso lugar. Essa é a interpretação. A prática é essa. A gente precisa sair da igreja consumidora. Isso. E ir para a igreja onde a gente está na missão. Transformadora. A camisa aí da junta, né? É missão transformadora. Tem sempre Jesus transforma. Tudo é transforma, né? Eu gosto muito dessa pegada da junta dos batistas. Por isso que tem lá, Jesus transforma. E transforma mesmo. Transforma mesmo. Exatamente. Por isso que a gente fala tanto de pequeno grupo multiplicador. Sim. Porque aí a gente consegue ver na prática o que a gente não consegue fazer na grande congregação, na grande convocação. Agora, pastor, deixa eu perguntar uma coisa. Esse negócio de pequeno grupo multiplicador é uma oportunidade, assim, única para o camarada que está perdido mesmo, não tá, assim, não consegue entender bem o propósito da missão, vem na igreja, vai, às vezes ele dá um folheto, até ele testemunha na empresa. Mas aqui, a pegada do pequeno grupo é tudo de bom. Porque desperta você para ser sacerdote, pastor, para cuidar de gente. Quando um indivíduo abre a casa dele para cuidar de gente, 1 Pedro 2:9. Coisa poderosa. Imagina aquela casa, pastor, com cartão de oração, aquele cartão-alvo de oração, todo mundo aí que está em casa sabe o que é, quem não sabe, procura a gente que a gente vai explicar. Cartão-alvo de oração é um momento lá do PGM que a gente coloca 5 pessoas, 5 nomes, e você começa a orar por pecadores. Tem coisa mais preciosa do que um cristão reivindicar a propriedade do reino de Deus, terra para ser conquistada para Deus, terras que ele prometeu, bênçãos que ele disse a Abraão daria, dizer, eu quero Pedro, eu quero Antônio, João, são teus, o Senhor morreu por eles, porque Deus amou o mundo é de Antônio, João, eu quero João, Antônio, eles estão cegos ainda. Mas quando eu começo a orar, o Espírito Santo vai trazer esse indivíduo, aí você descobre, eu estou ministrando missão. Você vai ser 1 hora na minha casa por semana, num PGM. Eu estou fazendo missão, crente em missão. Lendo a Bíblia, aprendendo a palavra e cartão-alvo. Pastor, me diz assim para esse ouvinte, é uma oportunidade ímpar de praticar a missão, sim ou não, PGM? Sem dúvida nenhuma. Diz para ele por que ele tem que ir para o PGM. Hoje você, que pertence a uma igreja batista, saiba que a junta providenciou todo o material para que você pudesse fazer parte da grande comissão de forma prática e efetiva, tendo em vista que hoje os grandes movimentos de concentração na igreja, e por causa também desse aspecto que eu acabei de falar de uma igreja que quer ser consumidora, né? Eu quero uma igreja que seja confortável, que tenha sala para as crianças, isso é tudo uma bênção, é ótimo. Nós precisamos de templos que tenham essa estrutura para receber você, sua família, isso é uma bênção. Porém, a gente tem aquele costume, né, de nos acomodarmos e esquecermos que nós temos uma missão, e nós estamos em missão, que é a grande comissão, Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você tem a oportunidade de estar num pequeno grupo multiplicador, você tem o privilégio de estar exercitando os seus dons e seus talentos num grupo menor, que talvez você não consiga fazer quando você está na grande congregação. Além de cumprir o mandato para fora, além de exercitar e ser santo, além de exercitar a fé, ele está fazendo discípulo, porque ele tem o vice-líder. Exatamente. Camarada que está de olho nele, e aí praticando o RD, que é relacionamento discipulador. Sim. E preparando o indivíduo para a multiplicação, que esse vice-líder sai para crescer com outro pequeno grupo, a missão foi cumprida em todas as dimensões. Todas. Aponta para a glória de Deus, prega o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, se santifica, faz discípulo, porque o cara aprende com você, e aponta, e você novamente envia o missionário. Porque ao sair, ele também é um missionário enviado, ele está botando o vice-líder no ID de Jesus, porque ele já está.
ele faz. Pastor Gilson, vai ser difícil superar, mas melhor aí a resposta. Acha mais argumentos, porque, olha, foi, né? Sensacional. Pastor, dá para cumprir a missão através do PGM e nós temos que cumprir essa missão, devemos cumprir como estamos cumprindo? Sim, e é maravilhoso, sabe por quê? Porque tira de novo aquela impressão que as pessoas têm de que são os pastores, os chamados, vocacionados, entre aspas, que deverão fazer isso aí. O sacerdócio é universal dos crentes. Deus deu a cada pessoa que se entregou a Cristo a visitação, a habitação do Espírito Santo para capacitá-lo a fazer a sua parte. Entendo. E a partir do testemunho pessoal, fica muito fácil, porque basta contar o que aconteceu conosco. Sim. Então, se eu posso cooperar, por exemplo, abrindo a minha casa, Sim. se eu posso cooperar, por exemplo, sendo criativo com pessoas da minha vizinhança ou amigos que podem vir frequentar a minha casa, a fim de que ele ouça a respeito das grandezas de Deus, é um passo muito simples. Eu não preciso de um seminário teológico, eu não preciso ser doutor em nada, simplesmente ter a disposição, a consciência que eu estou debaixo de missão, que o Espírito Santo me enviou, que ele me capacita e que ele trará às pessoas. É interessante, eu tenho orado nesses últimos dias até, quando Jesus diz assim, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, nós vamos entrar numa grande comissão e numa experiência transformadora de nos relacionarmos intencionalmente com pessoas, mas o Espírito de Deus já está trazendo essas pessoas. Então não é o esforço do saber, mas é simplesmente eu dizer, Senhor, pode me usar, conta comigo. Eu posso abrir minha casa. Senhor, eu posso cooperar num momento de edificação. Senhor, eu posso fazer um salgadinho. Então, há muitas coisas na realidade do pequeno grupo multiplicador, que é simples demais e todo mundo pode fazer, participar e vai ser muito honrado. Deixa eu contar uma experiência. Sim. Num dos pequenos grupos, na divisão de tarefas que nós fizemos, uma jovem muito nova na fé, mas novíssima na fé, recebeu a incumbência de, para o encontro seguinte, escolher 3 canções para um momento de adoração. O marido dela me procurou e falou assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Ela chorou a semana toda. A princípio eu fiquei meio preocupado, porque qualquer horário que eu voltava a casa, ela estava chorando. Depois eu descobri, não, era o encargo que ela recebeu de escolher as canções. E ela não podia simplesmente olhar uma lista e escolher. Ela foi ouvir as canções, consagrar-se a si mesma, e ela foi quebrada, moída o tempo todo. E ela foi transformada pelas canções. Isso é maravilhoso, que era coisa mais simples do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Então no pequeno grupo... Estava na missão. Estava na missão. Dentro da missão. Se está fora, nada disso acontece. Sim, se ela fica assistindo o culto, ela tem expectativa no que o pastor, no que o pregador vai dizer. Ali não. Ela foi trazida para a ação missional. Viveu a missão. E ela, nova convertida, já podia fazer alguma coisa tão simples. E o Espírito Santo falou a ela da importância do seu papel e da sua atuação. Maravilhoso. Que benção. Pessoal, terminando o último bloco aqui, extasiado, despertando você, nosso ouvinte aí, né, participante do nosso podcast aqui da PIB, e dizer que a gente realmente alcançou o objetivo aqui, né, das perguntas que vieram para nós, das dúvidas que surgiram, dos comentários que estão aí agora na linha do nosso canal. Nós vamos capturar o comentário, analisar e produzir material. Fica ligado, a gente vai produzir resposta. A sua pergunta aqui não fica sem resposta. Que bom. Agora, para terminar, na palavra de gratidão de cada um de nós, a gente pode apresentar o nosso material que a gente usa nas igrejas. Eu queria que o pastor Alexandre pudesse mostrar esse material e falar em 1 minuto, motivo pelo qual o pastor e um crente devem se envolver nesse projeto. Aponta para lá, pastor, e diz assim, que livro é esse e por que ele deve se envolver nesse projeto? Vamos lá. Aqui ficou fácil para mim, porque esse aqui da coleção foi o que mais me impactou. Depois do Princípios, foi o que mais me impactou. 1 minuto. Porque o livro de relacionamento discipulador, o pastor Diogo Carvalho, ele escreve com maestria esse livro de forma bem simples, mas bem completa. Ele vai te falar como desenvolver o relacionamento com pessoas. Ele vai te explicar que não existe um ponto de corte, que o discipulado não é ou para levar a pessoa ao batismo ou um pós-batismo para aperfeiçoar e preparar essa pessoa. Ele vai te falar que discipulado não é tão simplesmente você dar um cursinho para essa pessoa para ela se tornar um crente melhor. Não, discipulado é para a vida toda. Ele pode não ser mais seu discípulo, mas vai continuar sendo discípulo para o resto da vida, como eu e você somos. Então, assim, ele mostra aqui vários aspectos do discipulado, como fazer esse discipulado, como se relacionar. Numa era pós-moderna, onde a gente só pensa em ficar
né, com os meios digitais, os recursos tecnológicos, presos em condomínios, apartamentos, está aqui a resposta. A gente vai aprender pastor. Novamente a se relacionar. Indicado. Pastor Gilson, uma pessoa que está dizendo assim, não entendo nada, não sei por que cumprir a missão, será que ele não entendeu os princípios? Se ele visitasse os princípios, você acredita que ele abraçaria a missão? Eu acredito que muita gente não está na missão porque não compreendeu os princípios. Sim. Aí eu pergunto, você indica de volta aos princípios? Você acha que é importante? Claro, de volta aos princípios é um resgate da teologia bíblica da missão. É isso mesmo. Princípios do crescimento quantitativo, qualitativo e exponencial da Igreja do Senhor Jesus, através do anúncio da morte do Senhor, da sua ressurreição. Então, aqui nos princípios, por exemplo, oração. Quem é contra a oração? Quem dispensa a oração? Não tem jeito. O princípio da evangelização discipuladora, que você acabou de mencionar, que é pessoa a pessoa, cada um no seu ambiente, com as pessoas às quais ela pode levar uma palavra. E outra, a formação de líderes é natural, porque ela acontece no contexto dos pequenos grupos, onde as tarefas são pequenas, são mensuráveis e elas são transferíveis. Aleluia. Com toda facilidade. É muito bom ver compaixão e graça. Assim, a compaixão e graça é o amor na prática. Irmãos, o amor é prático. O Senhor Jesus diz o seguinte, olha, eu amei vocês, dei minha vida por vocês, mas agora experimente esse amor que consiste em dar a vida pelos seus irmãos. Façam isso. Tudo isso você vê em De Volta para os Princípios. É maravilhoso. Bom, Deus abençoe. Ficou comigo agora, pastor? Meu colega aí, ó. Ô, colega, Perdidão não dá patrocínio de podcast. Perdidão não é marca de patrocinador. Pastor Perdidão está desorientado. Pastor Perdidão está desorientado e eu falo, se tem ovelha perdida já é ruim. Pastor Perdido, pior. Meu colega, olha, fica aqui a dica. Igreja Multiplicadora. Dá um plano de ministério, direção e propósito para você, para o seu ministério, para a sua igreja. Se está perdida é porque quer, né? Barato, fácil de acessar, né? Não pode copiar, mas compra lá. Vamos junto aqui, colega. Igreja Multiplicadora. Vai salvar a direção da sua igreja, vai dar propósito para seu ministério e você vai ver o quanto Deus vai fazer através de você. Colega, Deus te abençoe. Fica a dica, tá? Participa desse projeto Igreja Multiplicadora. Minha igreja é, a do pastor Alexandre é, do pastor Gilson é muito mais ainda. Fica a dica. Esse livro dá propósito para você. Perdidão não é mesmo, tá? Propaganda nem publicidade para podcast, né? Último, PG Multiplicador. Vamos participar, pessoal, do PG Multiplicador. Quer saber como? Líder e vice-líder tem que ter, pastor? Tem que ter. Tem. O líder e vice-líder tem que ter para poder saber como conduzir a reunião em casa. Depois desse momento de divulgação de conteúdo bom, esse aqui é o Crosscast, conteúdo bom é aqui. O ruim é porta para fora. Livro bom, teologia boa, conteúdo bom, teologia da cruz é com a gente aqui. Quero agradecer. Ó, você tem 30 segundos para agradecer, me despedir do pastor Alexandro, 30 segundos para agradecer, me despedir e a gente vai terminar o programa, que para mim foi o melhor programa de edição 2 que a gente já fez. Gente, privilégio estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastor Gilson. Esse espaço aí fica aberto e abençoando a vida de muita gente. Que legal. Obrigado. Gilson. Amém. Muito obrigado. É a oportunidade que Deus nos dá. Uma coisa que eu sempre me lembro, Deus renova suas ternas misericórdias diariamente e elas não têm fim. É a minha renovação do alvará de vida. Eu não sabia, mas o Senhor tinha renovado meu alvará e a oportunidade de estar com vocês. Deus abençoe e você também. Pastor, foi uma honra, viu? A gente está muito abençoado com a sua presença no segundo episódio do nosso Crosscast. Tá bom, pastor? Obrigado. Amém. Boa viagem aí de volta, tá? E a gente paga de novo esse avião para você voltar e sentar nessa mesa com a gente, bater mais 2 horas. Agora tem que ser maior, tá bom? Gastar mais tempo. Pessoal, ficou na saudade, programa bom é assim, deixa a saudade, dá aquele vazio de ir embora, né? Acabou, mas é isso aí, que Deus te abençoe, até o 3º episódio, a gente vai falar sobre Trindade, tá perdido, não sabe o que é Trindade, não consegue entender o que são 3 deuses, mas é um Deus só, fica ligado, 3º episódio, a gente se encontra na sexta que vem, 21h30, bye, subindo letrinha, programa terminando, até sexta que vem.